Boa tarde, está no ar o seu Vox Cidade, transmitido pela Vox TV. E agora ao vivo, você também pode mandar suas perguntas aí através das nossas redes sociais, canais oficiais da Vox TV. Hoje o nosso programa é especial, um papo super divertido, descontraído. Vamos alinhar política com a vida real, humanidade, diversão e vamos descontrair um pouquinho, né? Porque o clima político está pesado e a gente precisa mudar um pouquinho essa cara. Eu vou conversar com duas personalidades que fazem a diferença no nosso país, principalmente quando nós falamos em humanidade e carisma. Duas pessoas que estão andando aí lado a lado, fazendo uma dobradinha, uma parceria entre candidatos a deputado federal e estadual. Mas depois eu falo sobre isso. Primeiro eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Coronel Nishikawa. Tudo bem, Coronel? Boa tarde. Prazer em ter aqui. Aos nossos ouvintes e também aqueles telespectadores e Facebook, né? Todo o pessoal que nos assiste. Nós estamos aqui no Vox com a Samira, minha amiga. Ela sempre está junto conosco e sempre simpática, né? Que a gente conhece a simpatia dela desde quando trabalhava na TV. É isso aí, obrigada, Coronel. E também eu estou recebendo aqui uma ilustre visita que vai falar sobre sua vida, sobre como está atualmente a sua carreira, Carlinhos Aguiar. E aí, gente boa, alô, você de casa, satisfação enorme estar aí nos esperando. Puta, olha, feliz da vida de estar aqui com vocês, com você, obrigado por esse convite. Obrigada, Carlinhos. Tô aqui com esse homem show de bola maravilhoso, sou fã internacional desse caboclo, tô falando pra você sério. Ele é um homem que vale a pena, uma pessoa que sabe muito, uma pessoa que tem coragem, um homem que tem trabalhador. Tanto que ele tá junto com um grande amigo meu que é o Savoy, que é outro cara também que é assim, ó, que nem ele, assim, ó, cara que sério e tal, que chega né? junto. E eu tô nessa composição. E que prazer te ver de novo, menina. Obrigada. Conheço você desde a época que Guaraná e rolha não tinha etiqueta. Não é verdade? Lá no SBT. Lá no SBT. Você era solteira, menininha de 16 anos. Pois é. Você trabalhou no programa do Baú, quando tinha aquele negócio do povo que corria pra cá, o povo que corria pra lá. Isso. Depois você se formou em jornalismo, você foi trabalhar na Record, na Bandeirantes. Trabalhei também na produção Trabalhou na produção do SBT do telejornalismo, isso mesmo. Parabéns, que bom te ver. Continua bonita, saudável. Ô, show de bola, parabéns. Obrigada. Aí, bonitão, maridão, cuida aí, velho. Ele tá aí, o Marquinhos bom tá cuidar. aí. É bom cuidar. Cuidado, O mano. Marquinhos tá de olho. Bom, eu quero já começar a falar de todo mundo que tá nos assistindo pelas redes sociais, bombando. Mandar um beijo aí pro Alex, pra Alexandra, pro Nútil. Beijo, meu sogro. Beijo pra todo mundo. Adoro uma pegadinha. Não perde uma sua do Ivolanda. Esse aqui, ó, Acabamos de falar isso. Percussor da pegadinha no Brasil. Comecei em 1979 para 80. Eu, Neto Costa, Elinho Chiari, que tal. Hoje são outros caras que comandam, o tempo passa, as pessoas têm que mudar, mas a gente é do legado mesmo que o bicho pegava. Olha lá, ele tá mandando boa tarde pra você. Boa tarde pra você Francesco. também, aquele abraço carinhoso aí que vale a pena, puxa vida. Pessoal, você que tá aí nos vendo, com o maior carinho mesmo, viu? Um beijo no coração de vocês, obrigado por esse amor, por esse carinho que vocês têm comigo durante esses 40 anos de televisão e agora o comportamento é outro, a vida vai ser outra, mas Isso não continuam sendo o mesmo. Quem muda é quem é despejado. Eu não estou sendo despejado, então não vou mudar. É isso aí, você tem que continuar com esse carisma, agora Sim. trazendo para esse cenário que a gente vai falar. É maçante falar sobre política, Né? porém a gente vai falar sobre a humanidade, o lado humano que a gente pode trazer para esse cenário que está conturbado. A gente vê, né, Coronel? Coronel, ele é deputado estadual, Sim. Tá lá na Assembleia nos representando, bombeiro, advogado, pai de 3 filhos. A gente sabe que já passou aí por experiências diversas na sua carreira. Sim. Eu acho que é legal trazer um pouquinho dessa experiência para cá, né, Coronel? Bom, além da humanidade, da humanização, nós temos alegria. Alegria do Carlinhos Aguiar. É isso aí. É um parceiro nosso que conheci agora, né? Apesar um prazer. de tê-lo conhecido, visto na televisão, essa ilustre figura, divertida, né? Um pouco de sorriso para todos, porque a gente vive sempre meio estressado. Então a figura do Carlinhos vai ser de suma importância conosco. Ele estará na Assembleia Legislativa, com certeza estará lá. E nós estaremos na Câmara para apoiá-lo
e ele me apoiar também na Câmara. Eu acho que isso completa um time perfeito para que possamos falar sobre humanidade, humanização. As pessoas precisam, sim, de divertimento para se descontrair. Sim, com certeza. Eu acho, olha, dentro das palavras dele, eu falo uma coisa que é verdade. Eu sempre levei circo para as pessoas, né? Então, é gostoso você levar aquela alegria, você levar, fazer aquilo que você possa falar assim, poxa, foi tão difícil o dia hoje, não sei o quê. Aí chega no final do dia, você liga a televisão e nos vê lá junto com o Silvio, enfim. Mas eu falei, caramba, e agora? O Silvio está lá, descansando com o corpinho dele, com 90 para 92. A filha começou a colocar, tá lá no lugarzinho dele. Sim. E assim, as coisas mudam, a vida muda. Você tem que dar chance para novas pessoas. Aí eu conversando com todo mundo, e quando eu conheci também o nosso ilustre, né, deputado, aí eu falei, ele comentou, eu perguntei para ele, lá na sala dele, lá na Lesp, eu falei, me dá uma aula. Ele não precisa. Eu falei, preciso da sua aula. Porque ele é uma simpatia. Ele fala, assim, como você aprende quando ele fala. E ele não fala dando dura, te dando aula. Ele fala te explicando, como se fosse um pai falando com o filho, dizendo o que é o melhor para ele. E eu estou aprendendo com ele. E isso me fez eu falar assim, eu vou fazer isso também. Por quê? Porque se eu levei um monte de alegria para todo mundo, eu posso continuar fazendo isso. Carlinhos, inclusive, quando você começou na televisão, foi de uma forma muito democrática, porque você enfrentou uma fila com milhares de pessoas e foi lá no susto, sem querer, conta essa história, encontrou o diretor que estava fazendo a seleção aonde, meu filho? No banheiro. Agora, não, é muito engraçado, isso aí é verdade. Às vezes as pessoas perguntam como tudo começou. Eu fazia já estágio na Tupi, mas a Tupi faliu, o estagiário, você sabe que não ganha nada, você já foi estagiário. Claro. E eu estudava na Casper Libre, eu fiz jornalismo na Casper Libre, eu me formei em 78, eu, Gugu, Fernando Silva Pinto, um monte de cara aí, o que está hoje, o top da Record hoje, que está lá, que é o do Gotino. Não, o Gotino é meu amigo, que mora na Zona Leste, amigíssimo e tal, enfim. E aí, a gente fazia faculdade todo mundo junto. Claro que quem era o Zé Ruela era o Carlinhos Aguiar, é óbvio. Não existia outro. Os caras eram sérios. Eu era o cara que fazia bacana. Mas você era o jornalista divertido, descontraído. Sim, eu era o único jornalista pobre, entendeu? Que levava o jornal de ontem porque eu não tinha dinheiro para comprar o de amanhã, entendeu? Sim. Espontâneo, né? Você é espontâneo. Você já era o futuro do esporte, porque hoje o jornalista esportivo, ele vai para esse lado, né? Sim. Mais cômico, mais divertido, descontraído. E daí foi o seguinte, aí no mural, o Gugu trabalhou conosco, estudou conosco na Casper. E ele colocou no mural, necessitamos de elementos que queiram trabalhar em televisão, comparecer na Avenida Miruna 713, horário comercial. Isso para nós, lá na faculdade. Aí eu olhei e falei, acho que eu vou nessa aí. Falei, eu tinha uma Kombi velha, que eu trabalhava com a Kombi, eu comprava lata de óleos. Antigamente tinha lata de óleo, hoje é tudo de plástico. Eu comprava lata de óleos vazias, em postos de gasolina, e revendia para poder fazer o faturamento e tal, porque os caras faziam, sabe, reciclava de novo as latas. Aí eu falei, caramba, aí o que eu fiz? Tomei um banho de loja em casa, entendeu? Passei lá uma naftalina, fiz o legal, e fui na Record. Parei a Kombi lá embaixo, ninguém roubava danada mesmo, porque estava cheio de óleo, então, e vim todo parecendo. E ainda passava um óleozinho aqui, que é para dar uma consertada no pelo, ajeitada. Para dar um brilho no cabelo. Dar um ui. Cheguei lá, uma fila, assim, tipo 4, 5 quarteirões. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Aí na minha frente o Zé Ruela, na primeira tropa, aí eu perguntei para os caras, o que você vai fazer que você veio? O cara falou assim, eu vou ser maquiador, o outro, eu vou ser produtor, eu vou ser assistente. Aí o cara perguntou para mim, e você vai ser o quê aqui? Eu falei, eu vou ser o que os caras acham que eu devo ser. Qualquer coisa, eu queria estar. Claro. No meio do caminho, a minha sorte é que tinha os caras lá que te levam umas bolachas, não sei o quê, e eu fui comendo dos outros. Mas me deu vontade no toalete, filha. Tava sol? Tava sol. Pelo amor de Deus. Vontade no toalete, e não tinha toalete na rua. Ali não tinha um barzinho, não tinha nada próximo. Era uma casa, né? Só que aí a gente só entrava na Record, que tinha aquela portãozão grandão na frente, enfim. Aí entrava, eu fui lá. Eu nunca mais esqueço o nome da menina que me recebeu, que tal, Maria, concebida por Deus.
Eu falei, verdade. Aí eu entrei, falei, por gentileza, eu gostaria de ir no toalete. Ela começou o nome, eu falei, Carlinhos Aguiar. Já era sempre Carlinhos. O pessoal falava Carlinhos, eu falei, o Carlinhos Aguiar ficou bacana ali. E tal. Ela falou assim, o senhor vai ali. Aí eu falei, já tô aqui mesmo. Falei, só aquela fichinha lá que a gente preenche, só não quer já, né, me adiantar meu lado e tal, eu já preencho, deixo com a senhora, porque facilita, porque eu já tô lá no finalzão mesmo. Ela olhou pra minha cara e falou assim, isso é safado, isso é malandro. Ela me deu a fichinha. E eu fui com a ficha pro banheiro. Quando eu chego no banheiro, eu tô lendo lá. Tem primo na emissora. Naquela época podia ter primo, podia ter tudo. Agora tal. E eu falei, rapaz, vou arrumar um primo agora. Eu tô lá no banheiro lá. Tô lá no banheiro, bonitinho e tal. Quando eu olho, tem um cara do meu lado. Eu falei, rapaz, esse é meu primo, compadre. Ele falou, tá ficando louco, eu sou primo de ninguém. Eu falei, você é meu primo. Nem conhecia, nem nada. Não nada. sabia quem era. Você é meu primo, cadê o seu primo de ninguém, eu sou primo de quem? O cara bravo. Eu falei, como é o seu nome? Pra me colocar aqui que você é meu primo. Aí ele falou, mas eu sou seu primo por parte de quem? Eu falei, por parte da minha mãe, que sabe, conheceu meu pai, que deu uma pulada de muro e chegou na sua família. Só sei que eu sou seu primo. Aí eu falei, seu nome? Ele falou, Deus Dédite da Costa. Eu falei, rapaz, o nome bíblico. Eu falei, mas que nome complicado, hein, patrão? E tal, coloquei lá. Ele foi embora sem olhar pra mim. Mas bravo. Subiu. Aí eu fui, terminei o que tinha que fazer, lavei a mão bonitinha, entreguei lá pra Maria a ficha. Aí ela começou a ler, ela falou assim, você é primo do Deus Dédite? Eu falei, por parte de mãe. Ela falou assim, você tá brincando? Eu falei, pô, é nóis. Ela falou assim, fica no cantinho ali. Aí eu fiquei, falei, pô, adiantei meu lado. Fui o último a ser atendido. Pelo amor. Foi vendo gente, bom motivo, assim, eu cheguei lá 8 da manhã, eu saí de lá umas 5 da tarde. Foi castigo, né? Foi castigo. Sabe quem era o Deus Dédite? Era o cara que ia entrevistar todo mundo. Pois é. E quando eu entrei na sala, que ele falou e falou assim, tudo bem? Eu falei, Ô, fala, primo! E aí, mano? Ele falou assim, ó, pela paciência e pela cara de pau, o primeiro teste você passou, volta amanhã às 8. Caramba, olha só. voltei você mesmo? Cheguei às 8 do outro dia, 8 da manhã, peguei um trânsito na 23 de maio, peguei um trânsito tudo quanto é canto. Ele chegou 1h da tarde, velho. Só que quando ele chegou, eu falei, eu não vou ficar de bobeira aqui esperando o cara. Tinha lá o almoço com as estrelas. Com o Lita e o... Eu acho que o cara de pau foi lá. Foi. Eu fui lá, sentei no tal, fiquei gritando lindo pros artistas, lindo, mais um. Tinha sanduíche, tinha os ranguinhos, tinha não sei o quê. Fiquei bacaninha. Quando o Décio chegou pra olhar eles ligam a televisão e tal, sim. Eu falei, o que esse cara tá fazendo no programa? Mandou me chamar. Falei, pronto, fala pra ele que eu já tô indo, já que tá saindo agora um ranguinho da hora lá, que eu preciso matar isso aqui pra depois a gente pá. E aí foi, tá? Sabe quem é o Deus Dédite? O Deus Dédite é o Deto Costa, famoso, que é o superintendente. Hoje ele é um cara grande, o grande homem na Record. Foi o grande homem das brincadeiras de rua, que quando o Silvio trouxe do Ken Câmara, foi ele que é do tal. E hoje ele tá na Record e foi grande diretor do programa do Faustão. Aí, tá vendo? Deus Dédite da Costa. E daí se passaram... Nossa, agora já faz 40. 40 anos. Isso, aí o Deto saiu, foi quando ele foi pra Globo. Quem assumiu a direção foi o Elinho Chiari. E dessa brincadeira eu também comecei. Aí eu fui invadido tudo, aí eu fiz Bozo, junto com o Roberto Garcia. E eu nunca mais esqueço, quando eu fui fazer o Bozo, o Roberto me colocou. Roberto, eu queria te mandar um abraço se você estiver ouvindo, velho, na boa. Eu fui fazer ao vivo. Aí me deram um texto, assim, de última hora. Eu decorei o texto. Só que na hora que eu cheguei, que eu vi o Silvio, assim, de supetão, me deu um branco. Aí eu olhei pro Silvio e falei, desculpa. O Silvio pensou que estava no texto e achou aquilo maravilhoso. Graças a Deus ele não sabia que eu tinha errado. Olha, até hoje será que ele não sabe? Não sabe porque eu contei depois. Aí ele falou assim, mas Carlinhos, se eu soubesse eu não tinha. A desculpa seria a desculpa de eu mandar você embora. Eu falei, não, mas manda embora agora. Mas naquela época não, pô, agora já ficou bacana, né? E foi gratificante, foi lindo e nós estamos aí. E de lá pra lá você já viu, né? Foi brincadeiras de rua, foi júri de calouros, foi show de prêmios, foi jogo dos pontinhos, novela Carrossel, novela... Nossa, várias novelas. Bom, tem vivência, tem expertise, tem conhecimento, tem formação. Mesmo você não exercendo, acho que a profissão de jornalista, você teve essa convivência com os amigos. Sim. Você tem história, muita história para contar. Na realidade é assim, eu queria ter feito rádio e TV, mas não existia na época, você sabe disso. É verdade. Ou você, para poder tirar o DRT, ou você tinha que ter jornalismo, ou RP ou PP. É isso aí. Entendeu? Aí eu falei, então você é jornalista, que é melhor. Só que como jornalista, como é que eu ia fazer
dá na matéria rachando o bico. Fala, estou aqui no velório do fulano, o fulano deitou, morreu, a mulher tá chorando aqui, pô, mas faz parte, né, meu? Você pode ser o próximo. O cara não desliga a televisão. Pois é. Ué, esse carisma que nós temos que ter no meio político também. Sim. Não é só aquela seriedade. Ó, o que você fez? Qual projeto você apresentou? Não é bem assim. Eu acho que nós temos que ter alegria. Hoje a Assembleia está muito assim, vamos dizer assim, sem vida. As pessoas que participam lá parece que são robôs. Robô. É isso mesmo. Sim. E a gente precisa E encontrar já pensou uma uma imagem dessa na Nossa. Assembleia? Não, e o senhor sabe de uma coisa, quando eu fui lá no seu escritório, inclusive, que eu fui lá no seu... As pessoas não se falam. Eles passam um pelo outro como se nada tivesse acontecido. É, porque é meio que uma guerra, né? Uma e disputa, eu passo, né? e eu fico parecendo um limpador de para-brisa, porque eu faço fazendo tchau pra todo mundo. Eu não quero nem saber quem morreu, eu quero chorar e ter vela. Você tá me entendendo? Ou Aí nem eu saber chego- quem fez aniversário. Você quer cantar Quero parabéns cantar e já parabéns era. com o meu teco do bolo e falar que eu sou primo do moleque. Você entendeu? Eu não quero nem saber se o povo não sabe quem eu sou. Eu quero entrar pra festa. Você nunca foi numa festa de bicão? Já. Então, como não? chegou lá, abracei o noivo, e a noiva pergunta quem é, e o noivo pergunta pra ela quem é. Aí você vira e fala assim, pô, pra ela, eu sou amigo do noivo, e ele pergunta, você é quem? Amigo da noiva. E deixa os dois discutirem e pega deixa o teco. rolar, Não, pega o lógico. teco do bolo, toma uma cerveja, pega o docinho e vai embora. Mas sabe o que acontece, Carlinhos? A gente precisa desse humor e dessa descontração para também passar o que é feito lá dentro. Sim. Porque tudo é tão sério que quando você fala de política para alguém, Sim. vou trocar de canal, vou mudar aqui, ó, a timeline do meu celular, porque ninguém quer saber. Então a gente estava conversando até o Coronel. O Coronel tem mais de 220 emendas. 220 cidades. Cidades que ele destinou verbas para saúde. Agora me Porque fala. ele é do bem. Você tá sabendo? Porque ele é do bem. Alguém sabe? Então Entendeu? eu queria que o senhor até falasse um pouquinho sobre isso, Coronel. É importante a gente inserir essa realidade para que as pessoas saibam. Existem projetos feitos, existem colocações que são feitas para cada cidade, mas muitas vezes, ó, ninguém sabe quem foi que Você quer ver mandou. uma coisa que eu acho do caramba, que eu acho show que ele fez? Por exemplo, ele deu um caminhão do bombeiro, né? Enfim. Sim. A pessoa fala assim, mas pô, meu Deus do céu, se eu pega fogo em algum lugar, o que é a primeira coisa que a gente precisa? De um caminhão. Sim. O que hoje está com falta disso. Hoje é necessário, porque hoje do jeito que está o mundo, com essa globalização, que o negócio está ruim, o tempo está meio brabo, você não sabe, às vezes uma agulhazinha de nada pega fogo. Aí eles não têm, hoje, os coitados dos meninos do bombeiro, eles não têm matéria-prima para poder fazer com isso. E ele fez uma história bonita dessa história. E vai falar. Deu Ó, o pessoal de toda essa transição. o pessoal de Bonito. Embu-Guaçu tá mandando um abraço aqui, a Obrigado. Débora, a Laís, tem uma porção de gente assistindo a gente. Aliás, em Embu-Guaçu, eu mandei um ônibus escolar para lá. E eu estou mandando um grande abraço para todos de Embu-Guaçu, porque são meus amigos. Eu tenho um carinho muito especial por Embu-Guaçu. Sim. Eu acho que isso faz com que nós possamos trabalhar com as pessoas, humanizar as pessoas, né? Não interessa se a pessoa mora lá na ponta da cidade, na favela, ou hoje a gente não pode nem falar favela, é comunidades, né? Comunidade. Como eu trabalhei no Corpo de Bombeiros, a gente trabalhou no resgate também. Sim. Então, nós aprendemos que quando a gente leva pacientes para o hospital, muitas vezes faltam leitos, nós deixamos as pessoas nos corredores. Muitas vezes foram pessoas que nós deixamos nos corredores com dores, pessoas resgatadas da rua, às vezes presas em ferragem. Daí veio sua atenção para destinar Sim. essas verbas para a saúde? É por isso que eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade que me deu de atuar no Corpo de Bombeiros, porque nós nos humanizamos. Eu acho que a gente vê a dor do próximo, a gente sente como se fosse nossa dor. E com isso, nós destinamos verbas principalmente para essa pandemia que veio de surpresa e nos desorientou. Dei atenção para a saúde porque a maioria das pessoas não tinha plano de saúde, não tinha onde se internar. Aí eu comecei a mandar emendas para a saúde por esse motivo. Eu já tinha até comentado com você, Samira, que muita gente não sabe que a gente manda emenda para a saúde porque ele sabe que vai ser pelo menos atendido lá. Não Sim. estou falando
em excepcionalidade de atendimento, mas vai ser atendido. Isso faz com que a gente se sinta bem, se sinta gratificado por estar cumprindo resultado o do seu mandato, trabalho, né? Mas, eu sempre digo, importante a gente fazer o nosso trabalho. Isso nos gratifica muito. Esse é o nosso trabalho. O trabalho do deputado não é só estar todo dia na Assembleia usando a tribuna, mas sim ajudar as pessoas menos favorecidas, as pessoas carentes. E o bombeiro me deu essa experiência, graças a Deus. Eu trabalhei também 2 anos e meio na Secretaria da Saúde como assessor do secretário. Então sabemos que, por exemplo, a tabela SUS, ela cobre em torno de 60% a 70% do custo de uma intervenção cirúrgica, de um curativo. E o restante, o gestor do hospital público tem que ir atrás do dinheiro para complementar. E muitas vezes tem hospitais que não conseguem complementar. O papel do deputado, tanto estadual como federal, é ajudar essas pessoas, essas entidades que cuidam da população mais carente. Então é esse o trabalho que a gente... É um grande aprendizado, né, Carlinhos? Eu falei para você, eu fico... Pode ver, ele fala, eu fico quieto. Não é? Sabe, porque para mim ele está dando uma aula. E ele realizou esses projetos. E você sabe o que eu acho legal, que ele está me contando, inclusive, assim... E eu acho isso importante. Você tem que passar por isto. Para dar... Sabe, porque, tipo assim, eu não estou dando essa ambulância aqui, eu não estou dando uma maca, eu não estou dando isso aqui para alguém, porque eu acho bonitinho que eu estou em campanha. Não, ele fez isso porque ele... Meu Deus do céu, ele viu, ele sofreu, estava junto, passou pelos piores momentos. E é gostoso quando você passa por isso, porque você dá valor. E a minha entrada, por exemplo, nessa história agora... É porque eu passei por isso. Quantos anos de Topa Tudo por Dinheiro? E eu trabalhei direto com o povo. Foi povo. Foi subindo em comunidades, foi indo em lugares bonitos, lugares feios, acampando no meio da rua, tendo coligações com todas as pessoas de baixo, alta, qualidade, enfim. E eu sei o que é isso. Você conseguiu vivenciar. Vivenciar. É a mesma coisa que eu fico vendo, por exemplo, hoje, a gente tem aquele problema que o senhor estava falando aí. Hoje, olha o quanto é caro você ter uma transação médica. Sim. Hoje ninguém consegue. Se você tiver mais de 60 anos, você tem que começar a rezar para não ficar doente. Você tem que sair com a vela na mão. Principalmente que até para você fazer um exame... É muito caro. São 365 dias de espera, ou às vezes até mais, para fazer um exame, principalmente mulheres, homens que precisam fazer periodicamente. A gente sabe que é problemático. Então, a incidência de mortes, às vezes muita gente acaba falecendo antes de fazer exames oncológicos. E mesmo assim o coitado pagando caro. Sim, com os impostos. E não tem nos impostos todos. E não tem a possibilidade de. Sabe? Isso aí tem que parar. A gente tem que ter uma igualdade. A turma fala assim, mas é difícil uma casinha em cima da outra. Sabe? Você tem que estar lá. Por isso que eu aprendi com o senhor, a gente tem que ser fiscal do povo. Se ele votou em você, se ele acreditou em você, se ele está fazendo algo por você, ou se ele está se predispondo a fazer algo por você, seja fiscal para ele daquilo que ele precisa, porque na realidade você também sabe do que ele precisa, porque você passou ou está passando. Carlinhos, na verdade, quando nós somos eleitos, ele te escolheu para você trabalhar para ele. Não é? Então, é o direito da população fiscalizar o trabalho de cada deputado. Poxa, a gente tem as redes sociais hoje, é tão bacana passar isso daí de uma forma não sendo intelectual, mas mais fácil de entendimento, saber o que houve. Ninguém vai ficar lá 2 horas, 3 horas assistindo uma reunião da Assembleia. Poxa, mas você imagina você resumir nas suas redes sociais o que foi feito, o que você pode ter implantado, ou manda sua sugestão. Eu acho isso legal. As pessoas perguntam para mim, mas você vai fazer o quê? Eu falo, eu não vou prometer nada, porque todo mundo promete. Nem eu prometo. Mas pelo amor de Deus, até eu sofro com isso. E se chegar uma guerra lá dentro? Não, então, e todo mundo promete. Chega lá, não faz nada da promessa. Não, eu não tô aqui para prometer nada para ninguém. Eu tô aqui para fazer. Eu quero fazer. Quem vai dar ideia? É você que votou na gente. Manda para mim essa emenda toda para que eu possa chegar lá e brigar por você. Sabe? Eu vou fazer tal coisa. Faz nada, é mentira. Agora, o senhor não chegou lá, o senhor não viu lá o hospital ruim, o senhor não foi lá e fez? É você vendo e você fazendo. Agora, prometer antes de fazer,
Não, mentira. Que mentira, você mentira. tem? Quais os seus olhos hoje, Carlinhos, vivendo com tudo isso que sua experiência na rua, diversão, trazendo a diversão para todo mundo. Como você olha esse cenário político hoje de uma forma que as pessoas possam, poxa, vou conversar sem brigar, porque você vê que o pessoal tá até brigando. Com alguém, né, que me ouve. Você sabe o que é? Você tem que deixar a porta aberta. Sim. Você tem que falar para ele, o seu direito é o direito que te põe. Se você me colocou, é o seu direito. Eu sei que muita gente fala isso em campanha, mas é mentira. Eu acho que tem que deixar aberto. Não precisa nem trancar, minha filha. Pode ir embora, deixa aberto e tal. Tem que ser o lado da confiança, até um pelo outro. Eles, como o senhor falou, quem manda são eles. O que você tem que fazer é atendê-los e pedir, como o senhor comentou aí, manda a sua ideia. Nos ajude. Porque se você me colocou aqui, você tem que me ajudar. Porque se eu fizer só por eu sozinho, andorinha sozinho não faz verão. Sim. Tem que correr todo mundo junto. Agora, pelo que eu já passei e pelo que a gente vê no dia a dia, se você fala assim, você queria mudar o quê? Eu queria mudar tudo. Pior que é, né? Eu queria mudar tudo. Meu. Na verdade, quando nós entramos, houve uma renovação mais da metade. Uma grande esperança de mudanças. É que todo mundo queria essa mudança, Todo né? mundo queria, eu queria. Eu acho que nós não saímos do lugar. Ou seja, eu ouço os deputados que estão lá, que são já antigos na casa, eles dizem o seguinte, que é um dos piores mandatos que estão passando. Nós também passamos por problemas, né? A Covid veio, nos atrapalhou, a reforma previdenciária veio, nos atrapalhou. Tudo isso fez com que ficasse maçante o ambiente da Assembleia. E com isso, a gente procurou fazer o melhor possível. Eu não sou daqueles que bate no governador. Não adianta fazer isso. Porque quando a gente for pedir alguma coisa para a população, que a população está precisando, ele não nos atende, porque nós batemos nele. Essas viaturas tem que ser um trabalho em conjunto, né, Coronel? Sim, quem leva o tapa não esquece. É verdade. Essas viaturas que o Carlinhos citou estão sendo compradas paulatinamente 84 autobombas, que são essas viaturas de bombeiros que vão para apagar incêndio, 110 resgates. O bombeiro está expandindo para mais 41 cidades e outras coisas que nós não tínhamos o investimento há 30 anos atrás. Então, tudo isso foi um ganho que nós tivemos sem estar batendo. Eu votei em projetos interessantes para a minha instituição. Eu sou institucional, né? Além do que cuidamos da saúde. A educação nós mandamos emendas também, porque é importante na formação das crianças. O PROERD nós trouxemos aqui para o ABC. Eu fui o pioneiro do PROERD aqui no ABC. E tudo isso faz com que a gente caminhe educação, saúde e segurança pública. Para quem não conhece, o PROERD é um programa de educação e resistência às drogas. Um sucesso. Inclusive, eu fiz a primeira reportagem aqui em São Caetano do Sul, na época do Tortorello, quando o Tortorello era prefeito aqui, quando ele chegou em São Caetano do Sul. Foi eu que introduzi. Que o coronel introduziu e realmente revolucionou, trouxe conhecimento, o trabalho da polícia militar, do bombeiro, junto às crianças. Isso é muito importante. A gente via crianças vivenciando esse problema dentro de casa, sem encontrar uma saída, não podia ir para a escola. Psicologicamente ele vai ficando coitadinho, ele vai ficando, sabe? A pessoa fala, mas esse menino, não sei o quê. Não. Existe um problema, esse problema existe, então vamos saber qual que é, vamos consertá-lo, entendeu? E é o que o senhor falou, se você coloca ele numa escola, ele começa a se doutrinar, ele começa com a cultura, ele começa a ver tudo isso, ele muda a forma de ser. Aí ele pode até ajudar a relação dentro da própria casa. Ele pode fazer o pai entender, a mãe entender, ou, sei lá, ajudar de uma certa forma. Parentes. Eu fui numa formatura do PROERD quando eu tinha acabado de ser eleito, né? Me chamaram, fui na formatura. Eu chorei, juro, eu chorei. Uma aluna começou a contar que tinha tirado a avó de bebida alcoólica, que ela estava já viciada em bebida alcoólica, e acho que a mãe, o pai, sei lá, fumava também.
Ela falou, com o que nós aprendemos nas escolas, nós fomos incutindo na cabeça deles que aquilo não era o bom. Até para eles, crianças, vendo os pais consumindo, vendo as avós consumindo bebidas que eram drogas para eles, né? Sim, que eles aprenderam como drogas. E é uma droga, né? É uma droga. Ela falou, consegui converter os dois. Olha que show de bola. Eu realmente comecei a chorar. É a mesma coisa que... Você viu uma coisa que o senhor estava falando também que eu achei legal? Por exemplo, essa instituição que o senhor ajuda em relação aos carros, aos caminhões, enfim. Quantos municípios, que o senhor que viaja bastante aqui por São Paulo todo e tal, e municípios, enfim. Quantos municípios que são pequenininhos, que não tem um socorro? Não tem. Que dependem das cidades vizinhas. Da cidade vizinha. Que até chegar no local, já foi todo mundo pro prego, meu amor. Sim. Sabe? Então eu acho bonita essa atitude, essa força, esse negócio. A gente tem que modificar essa legislação, esse mundo, essa história, porque tá tudo feio a coisa. Agora tá muito bem a nós, mas seu reino, dane-se, não tá feio. Sim, mas cada um tá cuidando de si. Nós deixamos de ser família. A família tem que ser resgatada, né? Verdade. Eu tenho conversado muitas vezes com o Tarcísio, que é o candidato a governador do estado, ele falou que vai corrigir tudo isso aí, que ele está enxergando, ele está viajando. Portanto, a missão nossa é ajudar aqueles que são menos favorecidos. Eu acho que essa é a principal missão daqueles que representam o povo. Por que é tão difícil a gente enxergar esse trabalho, que nem o Coronel fez durante esses 3 anos e meio, todo esse trabalho? Por que fica tão difícil de chegar na população esse trabalho realizado? Onde está o erro? Por que a comunicação está tão truncada? A gente não consegue mostrar para a população o seu trabalho e de outros também. Eu estava comentando isso hoje. Quando você comete um erro, todo mundo fica sabendo. Sim. Quando você faz o bem... Ninguém comenta. Ninguém comenta. Ele é do jornalismo, você também é. Qual notícia que chama mais atenção? É claro, que é a devastadora, né? Devastadora, que ruim. A nossa não. Quando nós fazemos uma ação benemérita para poder ajudar a população, ela é vista como ato normal que você está fazendo e você tem a obrigação de fazer. Quando você comete erro, você não podia ter cometido erro. Então você vira alvo de críticas. É muito mais fácil você bater do que elogiar. Mas sabe o que eu acho legal também? Por exemplo, eu vou explicar uma coisa para o senhor que é o meu pensamento. Sei lá, se eu estiver errado, você me corrige. Eu não corrijo ninguém. Não, eu sou fã. Estou dizendo que o senhor está sendo meu professor. A história é o seguinte, é assim. Nós estamos lá para poder auxiliar, para poder fazer e vir a transação das ideias que eles nos mandarem. E vamos correr atrás para que isso seja veracidade, por isso nós estamos lá. Agora, dessa fala que vocês tiveram agora em relação, por que o senhor, por exemplo, o senhor fez tanta coisa boa e ninguém comentou e tudo que, se fosse ruim, teriam comentado. Eu já acho que eu tenho uma ideia legal, por exemplo. Eu tenho, graças a Deus, eu nunca fechei porta de lugar nenhum, então eu tenho abertura de programas televisivos. Então eu vou tentar. Se os caras não deixarem, eu vou lá no programa só, pessoal, eu estou tentando, eles não estão deixando, não. Entendeu? Então eu vou fazer de uma certa forma que saibam. E se a gente fizer, por exemplo, eu vou falar assim, acabamos de fazer tal coisa ali para tal cidade, bababá, você que está no outro município está precisando também, nos dê esse alô, nos dê esse recado, conte conosco, mas vamos fazer uma união, porque sozinho não dá para fazer não. Vamos junto. A política, ela é um pouco ingrata também. Quando você começa a gritar muito, o que você está fazendo, começam a bater em você. Não, o pessoal começa a ler você. É uma coisa difícil, né, Coronel? Eu tô apanhando todo dia. Mas sabe de uma coisa que eu acho legal? É igual futebol. Por exemplo, você pega um cara que joga muito e faz... Rebenta a perna dele. Vai todo mundo em cima dele e deixa os outros aqui à vontade para marcar o gol. Então, tipo assim, eu tô fazendo composição aqui, meu professor. Tem que ser entendeu? Assim. Aí, todo mundo vai vir para cima me dando pancada, porque eu vou falar, e ele vai pela lateral e vai marcando o gol. Quando o pessoal for ver, eu falo assim, ih, pegamos o cara errado. Pois é. Ó, a gente tem aí uma pergunta. Verdade. Eu tenho essa pergunta para você, Coronel, porque o Carlinhos está aqui, ele tá falando da experiência dele, da trajetória, principalmente da sua formação. Sim, graças a Deus. Atrás desse artista existe um homem que tem uma família, que tem uma experiência de vida, que tem uma formação, que sabe muito bem o que está falando. E a gente, que é candidato a deputado estadual. E a gente tem um deputado estadual que hoje é candidato a deputado federal. E essa diferença, essa migração, como explicar por que sair e tentar o federal, deputado federal? Bom, eu digo o seguinte, eu sempre gostei de desafios.
A Sim. minha vida foi feita de desafios. Entrei na Força Pública em 1968 como soldado. Nós galgamos postos estudando. Eu fui para a academia, da academia eu saí em 75, vim atuar aqui no ABC. Aliás, eu comecei minha carreira aqui no ABC. Depois disso, fui trabalhar na rua. Eu sempre digo o seguinte, trabalhei na rua com aquelas viaturas vermelha e preta. A gente era temido na rua, era respeitado na rua. Hoje, não existe mais esse respeito. E, infelizmente, quando eu comecei assim, a atuar nas ruas, eu fiquei 2 anos e meio, próximo 3 anos na rua, eu comecei a responder processos por estar na rua, tirando bandidos da rua. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Aí surgiu o curso de bombeiro, fui fazer o curso de bombeiro, fiquei 1 ano fazendo. Deus me deu essa oportunidade de ter ido para o Corpo de Bombeiros, porque se estivesse na rua, a gente estaria trabalhando do mesmo jeito, só que estaria respondendo processos. Nós, quando nós respondemos processo, nós colocamos dinheiro do bolso para colocar advogado para nos defender, ninguém defende. Apesar da gente levar o brasão do Estado no braço, o Estado não dá defesa para quem está defendendo a sociedade. Aí eu falei, eu vou para o bombeiro. Eu sempre falo, quando eu estava no tático móvel, que era chamado assim, hoje é força tática, era recebido a pedradas. Sim. No bombeiro, eu sou recebido com flores. Veja a diferença, né? É uma antítese. E sai com aplauso, né? É um Sai com contraditório. Nós servimos a população do mesmo jeito. Sim. É a mesma coisa que eu acho, por exemplo, eu não sei se vocês estão de acordo, o senhor principalmente, alguns municípios estão tirando os guardas municipais das suas histórias, das suas características em relação aos seus trabalhos. Por exemplo, se inventar o guarda municipal, ele pode ser o auxílio da PM. Porque está faltando alguma coisa para ele ter colocado o guarda municipal. Aí que tá. Então ele pode ser o auxílio da PM. Ele tem certas coisas que ele não pode fazer porque isso é direito da PM, concordo plenamente. Mas ele pode, sim, agir, chamar a PM para que dê continuidade. Sim. Agora, tirar a obrigação dele. Senão ele vai virar só guardinha de escola. Aí o ladrãozinho passa pro lado dele, perdão da expressão, mas é a verdade, e ainda tirando o sarro dele. Verdade. Sabe, o estuprador passa do lado dele, tirando o sarro dele. Não, ele tem que continuar tendo a responsabilidade pelo povo da segurança também do município dele. Desde que tenha-se respeito com a Polícia Militar. Faça uma composição. A nossa segurança pública, ela tem uma controvérsia em hierarquia, né? A gente sabe, a Polícia Militar tem as suas obrigações, a Polícia Civil, Polícia Federal, só que aí a gente fala, vamos trabalhar a segurança pública em conjunto, aí entra o quê, coronel? Entra o seguinte, eu nem tinha comentado com vocês. Nós montamos um plano para que haja essa integração. Nós montamos um centro de treinamento integrado entre até o Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Guarda Municipal e agentes que trabalham em presídios, os policiais penais. Então, era uma integração que cada um saberia o que fazer. Quando você chega no seu limite do trabalho, aí entra uma outra força. E cada um sabe ou saberia o que fazer. Eu apresentei esse projeto para o governo do Estado. Eu acho que eles não aceitaram ou não cumpriram, porque vai investimento. Mas esse investimento é necessário para haver essa integração. Quando houver essa integração, não haverá mais esse tipo de divergências, como ele falou, Carlinhos falou, né? Não se pode tirar a autoridade de ninguém. Por que criou-se a Guarda Municipal? Porque faltou alguém lá. Aí ele foi lá para suprir essa falta. Então, guardas municipais, vocês são sempre bem-vindos. Muito. Com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Polícia Penal, e vocês são a força do município. Olha, deixa eu falar aqui, eu tenho que parar um pouquinho, porque tem muita gente mandando um abraço para vocês, que é seu fã, Carlinhos. Olha só, Fátima Vale, beijo, Fátima, tá mandando um beijo para vocês também. Beijo também. A Débora Duarte, deixa eu ver aqui. Vixe, só mulherada, hein, O Marcos, o Matheus.
Boa tarde, coronel. Esse eu confio. A Natália Rabelo. Meu esposo também é super fã do Carlinhos. Ô, bonitão, tamo Jefferson. junto. Aí, Jefferson, um abraço, irmão. Tamo junto. A Laís também. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Cleusa. Outra Débora. Meu Deus, é muita gente. A Maria de Lourdes, para todo o Luciano, a Nicole. Nicole é minha filha, Nicole e o Henrico. Ah, que legal. Vocês aqui. Nicole e Henrico, saúde e paz, obedece a mamãe e o papai, porque o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Vocês são muito felizes, até que vieram porque eles quiseram. Então, já que veio, cuide de vocês bastante e vocês também transmitem esse amor. Esse é o Carlinhos. Aê, Carlinhos, obrigada. Bom, a gente tem ainda um pouquinho de programa aqui para dizer sobre uma experiência de vida de cada um de vocês, porque é muito importante. A gente fala de a candidatura, de política, mas é tão importante saber de vocês a essência da família, do legado, da sua história profissional, tanto do Coronel quanto do Carlinhos. Eu queria que o Carlinhos começasse aqui, falasse pra gente sobre isso, sobre a tua família, sobre o seu eixo. A gente sabe família que é a coisa mais gostosa do mundo. você tem uma família linda e uma história de vida muito bonita também. Você sabe o que é engraçado? Até porque, se eu contar uma coisa pro senhor, você não vai acreditar. Muita gente não sabe que eu sou casado, né? Todo mundo pensa que eu sou jogado. Eu acho engraçado. Eu não sei por que isso. O Carlinhos tem cara de safado, não tem nada disso. É porque o Silvio ficava te chamando de tranqueira. Mas isso é tão gostoso, é um personagem que a gente criou. Claro. Pra ficar bacana. Teve um dia, eu participei com a minha esposa do programa do Silvio, que era o jogo de casais. Uhum. Aí o Silvio ainda virou pra Sueli e falou pra ela assim, mas o Carlinhos é seu marido. Ela falou assim, é, Silvio. Aí o Carlinhos já tem certeza disso. Eu falei, não faz pergunta difícil. Aí tudo é brincadeira. Aí ele virou pra ela e falou assim, eu juro pra vocês, aqui, então, se vocês ganharem, eu pago o dobro. Olha. Nós ganhamos. Meu Deus. O Silvio falou assim, mas meu Deus, eu falei, Silvio, uma coisa é ser brincalhão, outra coisa é ser família. É. Eu sou avô. Sim. Eu tô com um netinho de 1 ano. O moleque é todo cheio de pra que isso, entendeu? Lindo. Ele faz o que quer da gente e apronta e acabou com a minha casa e ele não vai restituir nada, eu vou ter que fazer sozinho. Todo mundo acha lindo. Eu falo, ô pivete, mas veio pra alegria. Então eu tenho 2 filhos, o Kaique Aguiar, que muita gente conhece de televisão, que agora tá na Ilha, tá saindo do Ilha, tá terminando, já fez a Fazenda e trabalhou muito tempo também na SBT, na Praça é Nossa, com o caso Alberto Nobre, que é o que eu queria mandar um abraço, que eu adoro esse cara. Poxa, eu tenho, e minha filha. Sua filha. Minha filha, que é mais velha que o Kaique, e que também nesse casamento que ela teve lá com o Maurição, graças a Deus, me deu esse netinho de presente. Então é assim, eu até brinco, que eu falo pra minha mulher, que eu olho pra ela, porque a gente tá junto há muitos anos. Quantos anos já? Vai fazer 40. Olha só. Olha, você acredita? É uma história profissional, uma história de vida familiar. E se eu contar uma coisa, você não vai acreditar. Nós nunca separamos. A gente não vou dizer, que vida bonitinha. Não, tem brigas e intrigas e isso e tal. Sim. Mas nunca Mas é teve. real, né, Carlinhos? Nunca teve idas e voltas. Só tivemos ida. Nós nunca falamos assim. Nós nunca dormimos separados. A gente só dorme separado quando tá meu neto. Não, porque ele dorme no meio da cama, ele toma conta e você vai caindo, velho. Aí a Sueli cai pro lado direito, eu caio pro lado esquerdo. Aí, sabe o que nós fizemos agora? Nós colocamos 2 colchonetes na beirada da cama, que é pra não cair no chão. Olha que gostoso. Não, show de bola. Aí meu filho, pô, a gente fala, pô, meu filho é muito legal. Então ele namora com as bonitonas, leva lá em casa, aí eu falo, vida boa, como eu lembro disso, que eu esqueci isso, que eu já fui embora. E tal. E quando nasceu meu filho, eu falei que eu era o lobo mau, que eu tava pegando a vovozinha. Ai, meu Deus do céu. Mas isso é muito gostoso, isso é legal. E essa cumplicidade que a gente tem, essa alegria, esse tudo, isso faz parte da nossa história. A pessoa fala assim, mas a sua mulher não liga. Meu Deus do céu, ela me conhece. Ela me conhece. E eu nunca mudei minha forma de ser, nem do lado dela. Se eu tiver que beijar, eu beijo. Se eu tiver que abraçar, eu abraço. Isso não significa que eu estou perdendo respeito por ela ou por qualquer pessoa que seja. Tem que ser autêntico. Né? E isso não significa que eu estou abraçando a mulher ou a senhora de alguém, que eu estou também fazendo alguma coisa de errado. Não. É uma troca de valores, porque aquele abraço que ela está me dando é tão gostoso. Sim. E quando você abraça, você está retribuindo aquele lance. Eu acho que é por aí o caminho. Você tem que ser e continuar sendo aquilo que você sempre foi.
Neguinho, você estando lá, você vai mudar seu jeito de ser. Não tem como. Eu com 40 anos de televisão, eu não mudei meu jeito de ser trabalhando direto com o Silvio. Sim. Eu vou mudar agora pra quê? Porque vou ser melhor do que eu fui? Ou pior do que eu seja? Bom, eu vou dar um exemplo. Você não mudou, mesmo estando ao lado do Silvio, tendo tantos anos de carreira, sendo desligado de uma emissora que você, olha, tem uma história de vida lá dentro. Eu amo, sendo cara, eu amo desligado. É uma ligação telefônica. Então, eu acho que isso daí mostra a sua integridade. Que você poderia sair falando aí horrores. Você sabe de uma coisa? É fácil que eu vou te falar dentro dessas perguntas que você fez. Eu cheguei para trabalhar com o Silvio com marmita debaixo do braço. Então. Sabe, terminando faculdade, paguei a faculdade, graças a Deus, do meu jeito, enfim. Aí eu consegui comprar meu primeiro carro trabalhando com ele. Consegui comprar minha primeira bicicleta. Primeiro foi uma bicicleta, depois tal. Eu vim galgando. A minha família, eu começava a namorar com a minha esposa, hoje minha esposa, eu era o Zé Ruela. Ninguém acreditava que eu fosse chegar onde eu cheguei, eu só tenho que agradecer a Deus. Então, por isso que eu comento a respeito dessa transação, dessa nova história, porque eu passei, eu sei o que significa isso. Então, eu tenho que correr atrás hoje daquilo que eu não pude fazer, mas que eu consegui fazer por mim e que eu posso ajudar quem não fez. Sim. Pelo menos dando uma lição, uma forma, uma caminhada, uma luzinha no final do túnel. E eu consegui. Hoje eu tenho a minha casa. Hoje, se eu quiser ser despejado, eu tenho que olhar no espelho. Fala aí, mano, tem 30 dias para sair. Você entendeu? Então eu consegui, para quem veio de uma casa de aluguel e hoje tem a sua própria casa, tem o seu próprio carro, tem a sua família linda, maravilhosa, que a gente faz vaquinha para fazer um churrasco. Mas você paga sozinho, quem paga sozinho eles vão comer também, então vamos todo mundo dividir. É assim que a banda toca. Mas é tudo assim. Tudo é assim. É como a gente poder ajudar o semelhante. Pô, vamos ali. Vai fazer eu vou, por exemplo, vou na casa do senhor. Lá no Vai pagar o churrasco. Entendeu? Ele ganha mais que eu. Não! Eu sabe o que eu falei pra ele? Vou convidar você pra ir lá em casa, hein? Vai ser legal, gente, na sua casa. A caixa de cerveja eu levo, a cerveja o seu marido põe. Eu levo um carvão, então. Tá bom. Então a gente vai chamar o Savoy pra levar a carne, o Não, o Savoy vai levar tudo, meu filho. O Savoy vai levar tudo. Até a bica e a conta. Tá ouvindo aí, né, Savoy? Olha, mas é isso que é bacana. Mesmo com tudo isso que aconteceu, você ficou firme, forte, tá começando uma nova história. Deixa eu acabar só desde o seu padrão. Como é que uma pessoa pode... E essa é a minha pergunta. Como é que uma pessoa pode, depois de tanto tempo, trabalhar com um cara que pra mim é o ícone, que eu Sim. sou fã incondicional dele, por tudo que eu consegui na empresa dele, trabalhando com ele, é claro que muitas portas que eu abri, que eu fui, que eu corri, que eu fiz shows, foi porque eu fui mostrado pela empresa dele, no final ser ingrato Com ele. certeza. Não, eu só tenho que agradecer. Muita gente teve uma primeira vez, que pensou, tal, por causa de motivos, aí eu saí, aí ele mandou me chamar de volta, aí eu fui falar com ele lá na porta do Jaça. Foi a história que Isso. você foi no Jaça. E ele ficou bravo demais da conta. Por que ele ficou bravo? Porque ele não sabia. Não fui eu. Aí neguinho pensou que eu tivesse ido lá pedir arrego. Não fui pedir arrego, eu fui falar pra ele assim, Silvio, eu vim aqui me despedir de você, porque como é que você pode ir embora, se você, de repente, eu trabalhei o tempo todo contigo, como é que eu posso ir embora para outro caminho sem me despedir de você, que foi um cara que me ensinou muito? Ele falou, mas não tô sabendo que você foi mandado embora. Aí ele ficou bravo. Eu fiquei tão feliz que ele ficou bravo. Aí o povo, você foi pedir arrego. Eu falei, nossa, eu não fui, mas valeu a pena. Lógico, Claro. lógico. Você não tem seu filho, sua filha, quem não chora não mama, não é verdade ou não? É verdade. E a gente tem uma outra história aqui do Coronel, que eu acho que a parte mais de mudança maior na sua vida foi no momento que você teve que ficar ali com seus filhos, sendo pai, mãe e sendo enérgico ao mesmo tempo que você queria ser carinhoso. E teve essa passagem aí, né, Coronel, que marcou muito a sua vida, né? Infelizmente, ainda estava no último ano do curso de Direito, a minha primeira esposa veio a falecer. Os meus filhos tinham 7, 8 e 10 anos. Foi um ano muito difícil para mim. Realmente eu tive que fazer papel de mãe, pai e educador, né? Eu acho que os filhos estavam começando a engatinhar no estudo. E isso, até comentei para você em off, chorei muito porque minha filha vinha pedir orientação e a minha ex-esposa era
professora, e ela ensinava. Eu falei, eu estou tendo que cumprir esse papel. Muitas vezes deu vontade, virar as costas e ir embora, falar, cara, eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo, né? Sim. Cuidar dos filhos, cuidar... 2 meninas, 1 menino. E eu, de manhã, praticamente eu me dedicava o dia inteiro no bombeiro, e depois à noite eu ia para a faculdade. Eu estava no último ano quando ela faleceu. Minha intenção, promotores, era ser promotor público. Entretanto, esse fato veio me ceifar essa oportunidade. Mas sou feliz, tenho orgulho de ser bombeiro, Tudo que eu tenho, assim como o Carlinhos deve, e ele fala abertamente ao Silvio Santos, eu devo à Polícia Militar. Tudo que eu tenho, eu entrei na Polícia Militar como soldado em 1968. Galguei a carreira, fui para a academia, depois fiz 1 ano de curso de bombeiro. Tudo que eu almejei, consegui. Aliás, quando eu saí deputado pela primeira vez, eu nem queria. A turma falou, não, você tem que sair, você tem um espírito humanitário, tem que ajudar as pessoas, e o Bolsonaro precisa da gente. Eu falei, tudo bem, vamos para a luta. E assim foi que eu entrei na eleição. Não tinha intenção nenhuma. Eu falei, tudo que eu queria, dentro da minha carreira, eu consegui, que era chegar a coronel. Eu cheguei. Eu falei, agora eu vou descansar, mas na verdade nem acabei descansando. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, trabalhei na Prefeitura de São Bernardo e fui presidente de CONSEG, que é o Conselho de Segurança das Comunidades, que vem pedir um intercâmbio entre a polícia e a comunidade. Eu fui presidente durante 7 anos. Então tudo isso foi voltado para a comunidade. Eu fui da OAB, da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Bernardo, no sentido de contribuir com a minha instituição. Eu acho que isso faz com que a gente desperte aquele sentimento que nós temos que ajudar a população. Isso o Carlinhos tem de sobra, né, Carlinhos? Toda a história que ele contou, em termos de família, eu não tenho netos. Eu tenho 4 cachorrinhos, uma gata. Eu tenho um cachorro também lá. Sabe qual é o nome do meu cachorro? Chuck. Chuck, ai meu Deus, deve causar um terror em casa. Não, E meu neto, e ele gosta do meu neto gosta dele. Eu falei, bicho, pro meu neto, não puxa o cachorro não, velho. O cachorro é destruidor. Ele é beagle, ele come parede, ele come tudo. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus do céu, moleque, eu faço isso. Eu tenho 4 fazendo isso. Me destruíram a casa. Mas é a alegria da casa. É a alegria, juro, só não, e o cachorro, você quer saber quem é seu melhor amigo em casa ou não? Você quer saber? O cachorro. É o cachorro. Você sabe mas o meu cachorro destrói minha casa. Mas quer ver quem é melhor? Deixou a porta aberta, o sofá, meu Deus, é metralhado. Quer ver como é que é legal? Você quer ver você quer ver uma coisa? Pra ver quem é o melhorzinho da história lá na sua casa? O senhor tá com alguém hoje, coronel? O senhor tá sozinho? Estou sozinho. Sozinho. Mas o teste, vou falar uma coisa pro senhor. Por exemplo, um dia, eu falei, deixa eu ver se eu tô bem na minha casa, ver se minha mulher gosta de mim mesmo. Quem gosta de mim mais é eu ou o cachorro. Aí eu coloquei minha mulher e meu cachorro dentro do porta-malas do meu carro, deixei meia hora. Eu já conheço essa história. Essa história. Sabia disso ou não? Deixei os 2 meia hora. Quando eu abri o cachorro, todo cheio de alegria, dizendo, pô, você aqui. Minha mulher tá com bronca minha até hoje. Mas o cachorro é assim, você dá bronca nele, daqui a pouco vem com uma Não, ele vem cheio de alegria. Verdade. Você sabe que falando em criança, você sabe que professora, né, sua falecida, que Deus a tenha, a minha mãe foi professora, que sufoco, né? Até porque hoje ser professor é braba, é difícil, enfim. Sim. E naquela época, minha mãe e meu pai, eles pegaram 2 crianças para criar. Novinhas, enfim, tudo de menos de um mês. Quando minha mãe teve problema, ela morreu com insuficiência renal e negócio todo, e ela era muito. Eu sou assim porque eu sou igual a minha mãe, meu pai era de Cafelândia, tudo certinho e tal. Cafelândia? Cafelândia, meu pai. Aí, conclusão da história. Eles pegaram 2 crianças para criar, Janaína e Fabiana, e quando elas tinham 7 anos, que o senhor falou, meu pai e minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, 3 meses depois, meu pai na solidão, enfim, faleceu. E eu fiquei com essa história. E eu criei essas 2 crianças. Eu não conto isso pra ninguém, Hoje já estão com 40 e poucos anos. Olha. Entendeu? E tal. E eu criei. E o sobrado, que era da minha mãe e do meu pai, olha só, o sobrado que era da minha mãe e do meu pai, isso lá na Vila Gustavo, na Zona Norte, eu deixei para as 2. Porque aquele sobrado que antigamente, o senhor lembra que tinha o sobrado que você descia a escadinha, tinha outra casa embaixo? Em cima outra casa? Uma mora embaixo, outra mora em cima. A Fabiana mora em cima e a Janaína mora embaixo.
Entendeu? Por quê? Porque eles pagavam, naquela época, pagavam pelo Centro Profissional do Paulista, Sim. pegavam o empréstimo para comprar casa. Sim, lembra eu disso? lembro. E tal. E quando morria, quitava. O Sim, negócio só quitou também. porque eles morreram, filho. Porque era difícil a minha vida. E aí eu era solteiro, namorava com a Sueli, e por isso que eu falo que a Sueli é guerreira, porque ela, sabendo que eu tinha aquelas crianças para criar, que eram supostamente as minhas irmãs, que são minhas irmãs, de coração principalmente, porque estava desde, né? E só que eu não sei se eu sou irmão, se eu sou pai, irmão, o que eu sou. Mas só sei que é show de bola. E tudo que elas fazem até hoje, elas pedem minha opinião. Olha que bacana, Com 40 e poucos né? anos. O que você acha, Carlinhos? É um paizão. Eu falo Pai e irmão. Pai e irmão. É. E eu acho isso bacana. Eu falo, Sueli, meninas. parabéns também pelo companheirismo. Um beijo pra Não você, Sueli. A gente sabe que não é fácil também, Não, né? não é. Não. Estar junto com a pessoa desde quando ela começou assim, ó, tem que ser guerreira ainda. E passar nós por fechamos a tudo. boca de muita gente que ninguém acreditava. É, tá vendo? Tinha muita gente que falava pra você vai casar com isso. E olha isso hoje. Vitorioso, é... tem suas conquistas. Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. Manda! Geralmente, quem é humorista passa por algumas situações, tipo assim, ô Carlinhos, conta uma piada aí. Isso acontece com você? Toda hora. E eu não sei contar piada. E aí? Não, é porque... Já é uma piada. Eu falo pro pessoal, falei, meu Deus, eu já chego, vocês já começam a rir. Então pra que precisa contar piada se eu já sou a piada? Aí, eu tô falando, Você né? apanhou muito na rua com as pegadinhas? Ai, meu muito, Deus muito. do céu. Na nossa época, vou ser bem preciso, na nossa época era de verdade mesmo. É, né? De a gente ir pra cadeia, ir em cana, Sim, verdade. a Rota pegar a gente, a Tático Móvel buscar a gente. Ah, eu quero um programa aqui com você e o Ivo Holanda. Ah, o Ivo vem. Ele, Vamos fazer? se deixarem ele vem. Ah, Porque ele precisa pedir Sim. lá autorização do SBT e não sei o que, bebê. A direção que tá nova agora lá é toda cheia de nhenhenhen, é mimimi. mas muito mimimi. Mas nós conversa, Verdade. nós conversa. Vou falar com você, filha. Bom, olha, tem coisa. Por isso que eu falo, o senhor vai entender o que eu estou dizendo. Tem que dar. A pessoa fala assim, mas vocês saíram todo mundo do jogo dos pontinhos. Não, não é que nós saímos. Tem que dar vaga para os novos. Claro. Para as Claro. pessoas novas, para poder compor coisas novas. Porque senão vai cansando. Sabe, porque chega numa época, você passou 10 anos fazendo a mesma coisa, nem você aguenta mais. Sabe? Sim. E você começa a se olhar um pro outro com aquela, tipo assim, pô, de novo, velho. Sabe? Então hoje tem pessoas novas. Tem muita gente que escreve lá sabe, no Facebook, isso aqui. Ah, volta os antigos. Mas tem que dar. Mas igual as pegadinhas. Abrir portas para Sim. pessoas novas. Como é no nosso futuro trabalho agora, se Deus quiser. Mas igual pegadinha. Não sei se o senhor concorda comigo, Coronel. Igual as as pegadinhas antigas. antigas não existe. Mas Não, então- não existe mesmo. Não É que, existe. apesar que hoje, eu confesso, hoje a televisão tá muito chata. Muito. Tá, né? Muito chato, Tá. muito chato. Eu Legal não- é aqui, assim, a gente faz o Sim, Hoje aquele o que na manda é internet, o podcast, conversa, a pessoa vai na onde ela quer assistir, aquela Sim. parte Não, da e o cara faz entrevista. a pessoa, sabe, a pessoa faz a pergunta na hora. Você tá vendo que a gente não tem roteiro aqui, né? Não, graças a Eu Deus. detesto Isso é legal. Com roteiro meu é Deus ruim, do hein? Não, céu. sabe por que você vira submisso? É. O roteiro você vira submisso, você fica assim, ó, e tal. Aí, por exemplo, nós não, sem roteiro, a gente não está preocupado que quando você chega e fala assim, o que você vai me perguntar? É. Não tem roteiro, você fala assim, seja o que Deus quiser. Mesmo porque é uma entrevista pra não vai denegrir ninguém, não Não. vai humilhar ninguém, a gente tá aqui Mas, pra Samira, falar. o importante de tudo isso, nós temos a figura humana do Carlinhos Com Aguiar. certeza. Ele, como eu também, o sentimento é de resgate da família. Sim. Né? Hoje a família está dilacerada. Muito. Nós temos que resgatar esses valores de família, de Deus e da pátria. Né? Gente pisoteando bandeira Pelo amor nacional. de Deus, fica tudo Eu pelado acho na que é um avenida, absurdo. né? Só viu? Sim, Pelado sim. na avenida, primeiro tá pelado, se cobre com a bandeira, depois tira a bandeira, bota fogo na bandeira pra ficar pelado. Ah, pelo amor de Deus. Pô, você vai me perdoar, mas eu... Isso não é protesto. Não é. Nós vamos fazer 200 anos agora, bicentenário. Sim. O que esperar do 7 de setembro? Eu espero tudo. Espero que o Brasil continue nos trilhos como está agora. Nós não queremos, eu não quero minha bandeira diferente, Pelo amor de Deus, de cor. verde, amarela, azul e branca. Não quero ver a nossa bandeira diferente da cor que é. Eu não quero. Eu não sei, você deve ter a mesma opinião. Claro. Qual é a cor da bandeira de todo mundo mais bonita? É a nossa.
Sempre. É um arco-íris. O hino também, viu? O hino também é um bonito. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se vocês assistiram, tem até esses comentários nas redes sociais. Os artistas que estão no Rock in Rio, Sim. que vêm de fora, eles fazem questão de vestir o amarelo, Sim, a bandeira do Brasil, e os nossos artistas Saem fora do país. Sim. não, e aqui falam mal. falam mal. Aqui No Rock pior. in Rio Sim. estão falando, estão denegrindo a nossa bandeira, o país. Você não viu aquele gringo do rock que veio e ficou balançando a nossa bandeira e o povo lá embaixo denegrindo? É. Coisa ridícula É isso. ridículo isso, Sabe, gente. poxa vida, você mora num país que agora está sendo sabe, que está sendo desenvolvido, porque a gente era subdesenvolvido demais da conta. É. Agora desenvolvido. Olha as riquezas que nós temos aqui. A gente não precisa de lugar nenhum, a gente não precisa de nada de lá fora. Eles que estão querendo tomar conta disso aqui, pra gente, pô, pelo amor de Deus. Aliás, eu estava Agora, comentando com a Samira antes que o Guga, o nosso colega lá da Lesp, né? É ele verdade. é apresentador da Lesp, teve um filho acidentado nos Estados Unidos. Ele falou, Coronel, a nossa saúde dá de 10-0 nos deles. Estados Unidos. E tem gente que sai daqui do país para ir operar lá, para se tratar nos Estados Unidos. Sendo que aqui nós temos grandes homens. Outra, a humanização da nossa saúde é mas muito superior ao dos Estados Unidos, que muita gente dá valor e nós não damos valor às nossas coisas. Nós temos, inclusive, um astronauta que foi para o espaço, que Conosco. está sendo senador, a candidata a senador Sim. agora, que é um orgulho. Ele anda com a bandeira do Brasil no corpo todo o tempo. Sim. Né? Isso E uma é simpatia a ele, motivo de orgulho. Isso é motivo de É, o orgulho. motivo de orgulho é o país. As pessoas que não fazem o seu trabalho, ou melhor, elas não dão valor àquilo que é colocado para elas. Por exemplo, um voto. Quando você vota, você coloca o quê? A confiança. Sim. Sim. Então, se essa pessoa, ela te enganou, não é o país que está enganando você. Não, foi as aquela pessoas pessoa. que estão aqui dentro. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Quantas Nossa pessoas que se dedicam, que colocam os seus filhos, ou passam por situações de fome, precariedade, frio, que acreditam que vai ter algo melhor para sua vida, não tem nada a ver. O país é maravilhoso. A imagem que temos que passar para fora não é a imagem que muitos têm. Muitos Sim, acham... sim. É isso que nós temos que resgatar. Isso. Muitos acham que o Brasil só é a parte da Amazônia ali, mais Não, nada. É selva, não é selva. Índio de verdade. Tem gente que pensa que a gente aqui é só Amazônia. É. Não acha que tem pessoas bonitas, não acha que só tem pessoas ruins, só tem gente pelada, só tem pessoa de terceiro mundo. Que gosta de que samba. gosta de samba. Carnaval, não é assim, não. E ainda tem gente que pensa que aqui é um país de sacanagem. Sabe, não respeita. Por isso tem muito cara que vem, que coitado, eu queria até. Pô, ele vem no turismo no Brasil pensando que isso aqui é uma zona. Sim, sim. Pensando que isso aqui é uma zona. Não respeita as mulheres da gente, não respeita os filhos da gente, não respeita ninguém. É. Aí depois leva uma dura e fala. Aí ele volta pro lugar de destino dele e fala: você não sabe o que é o Brasil. Aí se apaixona de uma certa forma e vem pra cá. Tem muitos que vieram para o Brasil, migraram para o Brasil e ficaram aqui. Casaram, tiveram filhos aqui. Sim, porque A o colônia Brasil... oriental é uma, Sim, né? Nós temos 2 milhões de descendentes ou japoneses aqui no Brasil. 1 milhão aqui só no estado de São Paulo. Ou seja, é a maior concentração de japoneses fora do Japão. Verdade. Você vai em Mogi das Cruzes, então você é um louco. É. Ó, você quer ver uma coisa legal? A festa da liberdade também, que acontece todo sim. ano, é a coisa mais linda que nós temos. Eu vou lá pra comer lá com os 2 pauzinhos É, lá, um sashimi, não sei o que. representatividade. Tô nem aí pra passar. Você quer ver uma coisa que o nosso país é tão bom? Se você pegar um asfalto, tirar o asfalto e plantar, você colhe. Sim. A Em nossa outros terra é lugares não maravilhosa. Aqui é de Nós verdade. somos o maior produtor agropecuário que existe no mundo. Nós somos maior. Por isso que o Brasil hoje é considerado um celeiro de agropecuária. Por isso o nego quer vir pra cá. Sim, todo mundo está querendo vir para cá para tomar nossas terras. Nós não podemos deixar acontecer isso. Isso é nosso, a gente tem o que porquê, a gente tem o porquê. É a mesma coisa que você que trabalha nesse meio há muitos anos. A gente vive de quem? Não é do povo? Claro. Não é do público? Claro. Aí o cara, pô, bicho, ele vive do público. O público que aplaude ele, o público que envaidece a pessoa dele, enfim. Aí depois ele pouco se lixa pro público. É. Não, você tem que parabenizá-los e tem que agradecer, e tem que tirar foto, tem que beijar, tem que dar atenção.
Porque, meu Deus do céu, se ele te fez, respeito por ele, porque ele merece o respeito porque te fez. Acabou. É isso aí. Ai, que papo bom! Eu queria ficar aqui mais umas 2 horas. É bem descontraído, né, Samira? Tem que ser assim. Aqui no Vox Cidade a gente trata todos os assuntos dessa forma. Como eu disse, não tem roteiro. A gente não discrimina nenhum assunto. Também não colocamos ninguém na parede. Não. O espaço é aberto para a gente bater um papo. Lógico, a gente tem as nossas dúvidas. A gente fica com um ponto de interrogação. Como eu falei aqui... Olha, eu estou achando que a comunicação está truncada. Então, vamos rever algumas coisas, principalmente dentro da Assembleia, porque as pessoas precisam se inteirar do assunto de política. Você não precisa estar vivenciando a política, ou no assunto maçante, ou saber sobre finanças, ou saber sobre economia, ou até mesmo ciência política. Mas você deve entender o que é feito para você e por você. Dessa forma, você vai lembrar em quem você votou para deputado estadual e federal, porque eu falo aqui no programa, se eu te fizer essa pergunta, você lembra há 4 anos atrás o que você fez? Então chegou a hora de se conscientizar. E falar para o povo também, que muitos deles não sabem, que antigamente o pessoal, quando olha para um político, fala assim, vida boa, acabou a vida boa, agora não aposenta mais. Agora, se você quiser aposentar, você tem que ter os anos corridos em relação ao teu trabalho. Não aposenta mais. Antigamente você tinha 2 gestões, né? Você tinha 2 gestões e se aposentava. Agora acabou isso aí. Então tem muita coisa que cortaram. Eu acho que assim está certo. Você tem que se... Sabe, não pode ser diferente do povo e tem que ter as mesmas transações, porque quem pôs ao povo, então a lei tem que prevalecer para todos. É isso aí. Bom, considerações finais desse Vox Cidade maravilhoso. Eu quero fazer um convite que depois das eleições... para vocês voltarem. Vai ser um prazer. Para mim será maravilhoso. Eu quero continuar um programa, sabe do quê? De realizações. Se Deus quiser. Né? De projetos enviados. Conte conosco. De novos rumos de carreira. Eu acho isso super interessante. E vamos pôr aí o nosso programa para divulgar e disseminar informação. E o legal é que ela está abrindo para a gente uma possibilidade de da gente poder dizer para o nosso telespectador o que a gente está fazendo. O resultado do nosso trabalho. Já que o pessoal não deixa, a gente conta aqui. É isso aí. Porque a divulgação, como eu falei, quando nós cometemos erro, é fácil divulgar, fácil criticar. Quando nós acertamos, pouca gente nos procura. Eu vou falar uma coisa de bastidores de produção de jornalismo. Nós, quando estamos lá, que eu trabalhei em várias redações, a gente recebe e-mails de todos a Assembleia, a Câmara, a gente recebe dos gabinetes, tanto o que foi feito, como vai ser feito, e também as notícias que são destaques. Com certeza, a redação ela faz uma triagem para saber o que vai sair primeiro. Antigamente, claro que a gente queria divulgar o que ia ser inaugurado, os projetos que iam estar em ascensão. Hoje não tem mais espaço para isso, porque a gente sabe que há tanta corrupção... Tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim que a manchete principal está aí. É. Então a gente tem que mudar um pouco esse cenário. Conto com vocês. Obrigado. Obrigado, sempre à disposição. Nós estamos aqui realmente para servir a população. Carlinhos, a vida toda fez isso. Eu fiz uma parte da minha vida, né? Entrei na polícia com 19 anos e não parei até agora. Eu estou aposentado há 23 anos, não parei. Então eu acho que a função nossa aqui, logo no começo da carreira, servimos a população, vamos continuar fazendo isso. Porque não tem como a gente se afastar quando nós colocamos o pé ajudando a população. Eu também queria agradecer a todos vocês, dizer o seguinte, que é o que o senhor acabou de dizer. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, já sou aposentado também. Eu acho que isso foi uma grande experiência da minha vida. Hoje eu só tenho que agradecer ao Papai do Céu por toda essa história que eu posso sentar e contar para todo mundo, sabe? Na churrasqueira que vai ser perto da sua casa lá. É isso aí, vamos fazer. Tá marcado o churrasco, hein? Entendeu? Amor, tá marcado, hein? Aí, bonitão, é nóis que é nóis. Tamo junto aí. Boa sorte. Eu queria só dizer o seguinte pro seu marido que tá nos vendo. Marquinhos. Aí, Marquinhos, juro que eu levo a boca pra comer.
Combinado. Olha, boa sorte, boas eleições, que sejam feitos aí todos os projetos, que sejam realizados todos esses projetos, que o valor à família, a dignidade, a pátria sejam resgatados. E eu conto com vocês. Eu sempre digo, Deus, família e pátria. A nossa bandeira sempre será verde, amarela, azul e branca. Amém. Eu só digo o seguinte, vamos ser felizes, vamos botar a mão na consciência, vamos começar a pensar um pouquinho mais, pensar no seu futuro. Já que você acha que o seu futuro tá legal, pensa no seu filho, no seu neto, do seu, sabe? Na sua família. E pensa direitinho, na hora que você for votar, pensa. Pensa naquilo que é bom para você. Olha, falando em família, eu quero mandar um beijo especial para quem está nos assistindo aí, a Maria. Luciana tá lá em casa trabalhando, cuidando da Nicole e do Henrique. Um beijo para você, Lu. Beijo também, sua Lu. fã, viu, Carlinhos? Lu, é nós que heróis. Lu, vou deixar o número do Pix, faz não pra mim. Falando em resgate de família, quero também parabenizar meus sogros que completaram 45 anos de casamento. Parabéns, sogrão. Aí, Parabéns. Francesco e Fátima. Ô, seu Francisco da Fátima, vou falar com você, hein? Tem que ter Parabéns. saco, tem que ter paciência. Mas vou falar com você, parabéns. Isso. Parabéns. Mas também tem uma coisa, depois de 40 anos, você vai querer quem pra dar problema pra nós também? Eles dançam, eles saem, se divertem, viajam. Mas é o pessoal da nossa época. Sim. Vocês que são novinhos agora... Que cheio eu de quero mimimi. seguir esse exemplo aí. O velhinho lá e a velhinha, que não são velhinho nada, que o velho é a cabeça e não uma coisa, né? Parabéns, continuem curtindo, sejam felizes. E vou dizer uma coisa pro senhor: qualquer problema que der, liga pros torouxa que eles correm atrás. É isso aí, Carlinhos. Gente, adorei o papo. E voltem Tamo sempre junto. aqui. O programa Vox Cidade fica por aqui. Se você perdeu aí qualquer detalhe da nossa entrevista, é só você acessar os nossos canais oficiais da Vox TV. E semana que vem tem mais entrevista aqui. E eu te espero. Beijo, Beijo até pra mais. todos. Tchau. Beijo, gente. Saúde e paz. Consciência.